Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade, através do Espiritismo. Eu sou Sandra Maria e aqui comigo, Marcelo Perrone. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da vida daquele que ficou conhecido como o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos lembrar que esse espírito iluminado e grande seguidor de Jesus é também o mentor espiritual de nossa casa, a Comunhão Espírita de Brasília. Vamos então conhecer um pouco de sua vida. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Solonópole, no Ceará, em 29 de agosto de 1831, e desencarnou no Rio de Janeiro, a 11 de abril de 1900. No ano de 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, iniciando sua vida escolar. Bem cedo revelou sua fulgurante inteligência, pois aos 11 anos iniciava o curso de Humanidades e aos 13 anos conhecia tão bem o latim que ministrava aos seus companheiros aulas dessa matéria, substituindo o professor da classe em seus impedimentos. O capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, seu pai, era um homem severo, de honestidade a toda prova e de ilibado caráter. Tinha bens e fortuna em fazendas de criação. Mas acabou por comprometer sua fortuna com a política e com um bom coração. E sua família passou, assim, da abastança às privações. Animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes partiu para o Rio de Janeiro a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Em novembro de 1852, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A 27 de abril de 1857, candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina. A sua eleição se deu a 18 de maio do mesmo ano, e a posse a 1º de junho. Em 1858, candidatou-se e acabou nomeado a uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina, no posto de cirurgião-tenente. Eleito vereador pelo Partido Liberal em 1861, Bezerra teve sua eleição impugnada pelo chefe conservador Radoc Lobo, sob a alegação de ser médico militar, e por isso resolveu afastar-se do Exército. Em 1867, foi eleito deputado-geral, tendo ainda figurado em lista tríplice para uma cadeira no Senado. A exemplo do que ocorre com todos os políticos honestos, uma torrente de injúrias cobriu o seu nome de impropérios. Entretanto, a prova da pureza da sua alma deu-se quando, abandonando a vida pública, foi viver para os pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Sempre procurou levar ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso da ciência de médico e o auxílio da sua bolsa minguada, mas generosa. Desviado interinamente da atividade política, e dedicando-se a empreendimentos empresariais, criou a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos, na então província do Rio de Janeiro. Depois, empenhou-se na construção da Via Férrea de Santo Antônio de Pádua. Foi diretor da Companhia Arquitetônica que, em 1872, abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então bairro de Vila Isabel. Em 1875, era presidente da Companhia Carril de São Cristóvão. Retornando à política, foi eleito vereador em 1876.
exercendo o mandato até 1880. Foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro no ano de 1880. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Sandra, como Bezerra fez contato com a doutrina espírita? O Dr. Carlos Travassos havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levara a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos. Logo que esse livro saiu do prelo, levou um exemplar ao deputado Bezerra de Menezes, abrindo para ele as portas do conhecimento espírita. No dia 16 de agosto de 1886, um auditório de cerca de 2.000 pessoas enchia a sala de honra da Guarda Velha, na rua de mesmo nome, atual Avenida 13 de Maio, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio emocionado a palavra sábia do eminente orador que proclamava sua decidida conversão ao Espiritismo. Bezerra abraçava, assim, a doutrina dos espíritos. Bezerra era um religioso no mais elevado sentido. Sua pena, por isso, desde o primeiro artigo assinado em janeiro de 1887, foi posta a serviço do aspecto religioso do Espiritismo. Por sua capacidade literária no terreno filosófico e religioso, a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu-o de escrever aos domingos no O País, tradicional órgão da imprensa brasileira, a série de estudos filosóficos sob o título O Espiritismo. Seus textos foram bem recebidos? Os artigos de Max, pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, escreveu ininterruptamente, ardentemente. Escreveu livros, biografias e atuou como redator em periódicos. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Como Bezerra via a profissão de médico? Bezerra de Menezes tinha a função de médico no mais elevado conceito. Por isso, dizia ele, o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou tempo, ficar longe ou no morro. O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um desgraçado, que manda para outro anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. E lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. E o que podemos dizer do ambiente espírita à época? Em 1883, reinava um ambiente francamente dispersivo no seio do espiritismo brasileiro. Havia necessidade de uma união mais bem estruturada e fortalecida. Os centros onde se ministrava a doutrina trabalhavam de forma autônoma. Cada um deles exercia a sua atividade em um determinado setor, sem conhecimentos das atividades dos demais. Esse sentimento levou-os à fundação da Federação Espírita Brasileira. Nessa época, já existiam muitas sociedades espíritas, porém,
logo surgiram entre elas vivas discórdias. Havia uma cisão profunda entre os chamados místicos e científicos, ou seja, espíritas que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso e os que o aceitavam simplesmente pelo lado científico e filosófico. Em 1893, a convulsão provocada no Brasil pela revolta da Armada, fomentada pela Marinha Brasileira contra o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ocasionou o fechamento de todas as sociedades espíritas ou não. Em 1894, o ambiente mostrou tendências para a melhora e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar o movimento espírita. O infatigável batalhador, com 63 anos de idade, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até a sua desencarnação. Sua vida caminhava para o fim. Iniciava-se o ano de 1900 e Bezerra de Menezes foi acometido de violento ataque de congestão cerebral que o prostrou no leito de onde não mais se levantaria. Verdadeira romaria de visitantes acorria à sua casa. Ora o rico, ora o pobre, ora o opulento, ora o que nada possuía. Todos que conheciam a luta tremenda e que se debatia a família do grande apóstolo do Espiritismo. Ocorrida a sua desencarnação, verdadeira peregrinação demandou sua residência a fim de prestar-lhe a última visita. No dia 17 de abril de 1900, promovido por Leopoldo Cirne, reuniram-se alguns amigos de Bezerra a fim de chegarem a um acordo sobre a melhor maneira de amparar a sua família. E que providência foi tomada por eles? Foi formada uma comissão que funcionou sob a presidência de Quintino Bocaiúva, senador da República, para se promover espetáculos e concertos em benefício da família daquele que mereceu o cognome de Kardec brasileiro. E este foi o programa de hoje, apresentando um pouco da vida de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Agradecemos por sua companhia.